Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo de Kabbalah. E esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer nessa nova toada que eu quero dar para o canal, de ficar um pouquinho mais próximo de vocês, atender a pedido de vocês, né? E fazer vídeos mais relevantes, talvez, para o que vocês estão pedindo. E hoje justamente a gente vai fazer um vídeo sobre um assunto que foi pedido pelo Daniel Pereira a respeito de um tema muito fundamental para o nosso equilíbrio, que é o que você deve fazer antes de dormir, ou o que você deve evitar fazer antes de dormir, e o que pode fortalecer o nosso corpo e a nossa alma, à luz da Kabbalah, para esse momento tão especial do nosso dia, quando a gente vai dormir, e muita gente tem problema, né, com questões do sono. Então, a gente sabe que muitas vezes, muita gente passa por uma situação assim, a gente acorda sem energia, a gente acorda cansado, a gente acorda sem vitalidade, muitas vezes parece que a gente, à noite, se envolveu numa batalha espiritual, e muitas vezes realmente acontece isso. E do ponto de vista, então, místico, a Kabbalah vai dizer que o momento do sono mexe muito com a nossa alma sai do nosso corpo durante o sono e ela experimenta coisas que ela não tem como experimentar quando a gente está acordado, e portanto também o momento que antecede o sono é como se fosse uma porta que eu atravesso, e um instante em que eu posso ou elevar minha consciência e vai fazer com que o meu sono seja tranquilo, ou pelo contrário, eu posso me sobrecarregar de um monte de influência negativa, e isso também vai afetar meu sono, por exemplo, como também a maneira que eu vou acordar no dia seguinte. Então a gente vai falar sobre isso, o que evitar, o que fazer para potencializar a restauração que o sono tem que dar para nós. E aí queria aproveitar dizendo, nessa nova toada, se você chegou até aqui, né, muito bem-vindo, talvez você não me conheça, vou pedir que por favor você se inscreva no canal, deixa seu like, isso ajuda demais o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. Sempre comenta aqui embaixo, eu adoro ouvir a opinião de vocês, os comentários, as dúvidas, eu sempre leio tudo. Se você quiser pedir vídeos, faça isso por favor no vídeo de número 18 sobre reencarnação. Aliás, eu vou começar a numerar os vídeos, tá? Esse aqui vai ser o vídeo 1. E se você puder, considere apoiar o meu trabalho e contribuir com a minha atividade. Na verdade, você também contribui com caridade social. Como é que você pode fazer isso? Você se torna um membro pagante aqui do canal e você ainda recebe brindes muito bacanas, tá? Outra opção, se você quiser, é usar o botão do valeu aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho. Então vamos lá. O que a gente deveria fazer, ou o que a gente deveria evitar, como eu falei, antes de dormir, para não ter esse tipo de problema? A primeira coisa que eu vou mencionar aqui pela Kabbalah é você evitar o excesso de informações negativas. Infelizmente é um hábito de muitos de nós, a gente às vezes chega do trabalho, né? Quando chega o momento de descansar a gente vai para frente da TV e a gente vai assistir o quê? Aqueles noticiários. Carregado de tragédia, carregado de corrupção, não só corrupção política, roubo, corrupção humana, né? Desgraça. E esses conteúdos, eles ficam impregnados na nossa mente. E eles ficam impregnados com uma energia particularmente negativa, que é a energia de medo e a energia de ansiedade. Aliás, é um vídeo que eu também quero fazer em algum momento sobre medo. A Kabbalah diz que quando a gente está em situações como medo e ansiedade, em geral, a gente reduz a nossa capacidade de receber iluminação, influências elevadas, na vida e no sono. O Zohar vai ensinar para nós que a mente continua processando tudo aquilo que a gente absorve antes de dormir. Então, se antes de dormir eu alimentei a minha consciência com pessimismo, com violência, com crime, com negatividade, eu estou atraindo essa energia para o meu cérebro, tá? E durante o sono, meu cérebro vai ficar ruminando esse tipo de coisa. Então, é a primeira coisa que eu diria. Se você quer melhorar a qualidade do seu sono, algumas horas antes, 1, 2 horas antes, talvez até mais, tira esse excesso de informação negativa. No mesmo plano, vamos dizer assim, ainda falando do aspecto mental, a gente costuma ter, e cada vez mais na modernidade, distrações excessivas, né? A gente fica com a mente muito desperta. Hoje a gente tem redes sociais. Quando eu não estou vendo noticiários, às vezes antes de dormir eu fico numa série, né? Eu fico num filme. E eles não são propriamente negativos, mas às vezes eles têm o quê? Um conteúdo pesado. Ou um conteúdo assustador, né? E mesmo que não seja, muitas vezes o que eu vejo nas redes sociais, nas séries e nos filmes, elas desorganizam o meu pensamento.
Tá? Então mesmo que eu vá ver um filme, por exemplo, profundo, reflexivo, bem construído, às vezes não é o momento para eu fazer isso antes do sono. Né? Porque eu vou pôr o meu cérebro para pensar sobre conceitos profundos. Eu vou pensar sobre novas atividades. É alimentar o meu cérebro com novas ideias. Não é o momento para isso. Tá? Então, de novo, eu sei que a gente tem esse hábito. Né? A gente, como eu falei, infelizmente, às vezes pegou esse hábito de, antes de dormir, conecta na TV. Né? A gente liga na TV para ver alguma coisa. Mas o melhor é você não fazer esse tipo de coisa, porque isso prejudica o nosso relaxamento profundo. Então a Kabbalah tem um conceito muito interessante, que quem é aluno meu já ouviu falar em cursos, sobre Itbodedut. Itbodedut, geralmente o pessoal traduz aí como meditação, é o que teria mais perto da nossa cultura. Mas na verdade, Itbodedut é um momento de você ficar sozinho consigo mesmo e fazer uma introspecção. É algo muito, muito bacana para você fazer antes de dormir, né? Para você limpar a mente. Desliga de notícias, desliga de filme, de seriado e faz uma introspecção com você mesmo. Também outro nome que aparece na Kabbalah sobre isso é Heshbon HaNefesh. Você faz uma contabilidade da alma. Né? Você passa em limpo o que você aconteceu no seu dia. Bom, outra coisa, claro, na mesma ideia, antes de dormir, evite discussão, ressentimento, palavras negativas, ter aquela DR que você estava esperando, né, e deixa para o fim do dia, e brigas, e resolver pepino. Não. Evita ir dormir com raiva, evita dormir no meio das discussões, isso é muito bacana, né? A gente tem algumas pessoas que já têm essa consciência. Eu não quero que o sol se ponha sobre a minha raiva. Eu já ouvi gente falando assim. Eu não quero, por exemplo, ir dormir brigado com meu parceiro, com minha parceira. Isso é muito interessante. E aqui eu estou ampliando, claro, não precisa ser com parceiro, com parceira. Com mãe, com pai, com família, com chefe, tá? Quando você vai dormir nesse estado, com raiva, com discussão, o Talmud ensina para nós que esses sentimentos negativos ficam afetando a alma. Então veja, o Zohar já fala da mente e o Talmud fala que afeta a alma e atrai o que a gente chama mazalot. Mazalot são influências astrais, tá? A gente pode ter positivas ou negativas, mas você está atraindo, nesse caso, influências negativas que podem prejudicar, Deus nos livre, o seu destino. Às vezes algo que você tinha de positivo encaminhado para você, por você ir dormir com essa energia, você atrai o oposto daquilo, daquele positivo que você tinha encaminhado. Então se você teve um conflito durante o dia, claro, é normal acontecer, você também não pode evitar, mas tenta resolvê-lo, né, antes de dormir. Ou pelo menos, se você não vai conseguir resolver naquele momento, mentaliza alguma coisa positiva antes de adormecer. Alguma coisa do tipo, olha, eu não consigo resolver agora, mas eu não vou guardar a raiva daquela pessoa, daquela situação. Nesse momento eu estou me desligando do problema, estou mandando perdão para aquela pessoa, emanando, né, energia de perdão e vou dormir. Tá? Então essas são as coisas que eu evitaria. Agora vamos falar talvez no ponto positivo da coisa, ativo, né? O que eu sim devo fazer para dormir? Uma coisa muito bacana, e aí vai assim, do critério pessoal de cada um, é você purificar o ambiente onde você vai dormir e, se você quiser, o seu corpo. Tá? Então qual que é um dos jeitos mais clássicos que a gente tem de fazer isso na Kabbalah? Acender um incenso. Né? Obviamente um incenso suave, não põe um cheiro que vai te incomodar, né, atacar o seu nariz. Não precisa ser incenso, hoje tem aqueles óleos essenciais, né? Você põe num rechauzinho, às vezes até já liga na tomada e ele exala um cheirinho. E aí, como eu falei, você usa do que você quiser. Tem gente que usa de capim-santo, de limão cidreira, de erva cidreira, de lavanda, né? O que você quiser. Uma coisa muito bacana é você tomar um banho bem gostoso, morninho, né? Também, claro, vai na temperatura que você gosta. Tem gente que gosta de tomar banho frio. Eu não suporto. Mas um banho morninho, tá? E se possível fazer a prática, não precisa se preocupar com um ritual, mas existe uma coisa na Kabbalah que se chama Netilat Yadayim, a lavagem das mãos. É um antigo costume judaico para remover influências espirituais negativas. Né? No judaísmo, depois podemos até também fazer um vídeo sobre isso, você tem vários momentos em que você faz essa Netilat Yadayim. Os sacerdotes faziam quando eles iam entrar no templo, então você vê a importância disso. Hoje alguns judeus fazem antes de rezar, e em várias outras situações, ao acordar, ao dormir, pode ser interessante. Então, dá uma lavada na mão, tá? Segunda coisa importante de você fazer, pode parecer besteira, né? Às vezes é aquele óbvio que você fala, não diga, né? E aí, mas as pessoas não fazem. Escuridão total, né? Apague as luzes.
Se você precisar de alguma luzinha por algum motivo, você não gosta de totalmente escuro, uma iluminação suave, né? Obviamente nenhuma luz forte, branca, aquelas luzes de escritório, não luz direta, tá? Às vezes uma luzinha virada para a parede, oposta de onde você tá, alguma coisa nesse sentido. Mas se você puder, escuridão total. A Kabbalah explica que a escuridão permite que a alma se eleve para os planos superiores durante o sono, tá? Ao mesmo tempo, é verdade, já que a gente está falando de Kabbalah, a escuridão representa um momento mais negativo, né, da nossa vida, quando eu não tenho contato com a luz. Então pode ser interessante sim você pôr uma iluminação suave. Eu, por exemplo, particularmente, eu falei que esses vídeos vão ser pra gente se conhecer um pouquinho mais também, né? Eu sempre durmo com uma luzinha, eu não durmo no escuro total. Não por medo, nada disso, mas sei lá, fui acostumado assim, eu me acostumei assim, né? Fui acostumado não, eu me acostumei assim. Então se você quiser, use uma luzinha, mas uma iluminação suave, indireta, tá? Para não atrapalhar a subida da alma. Outra coisa muito legal, se você sente a falta de ver algo ou assistir algo, eu falei, evita noticiário, evita filme, série, o que você pode fazer? Escute música. Põe uma música suave, pode ser uma música, por exemplo, clássica que você goste, pode ser uma música religiosa, espiritual, tá? E hoje também tem uma coisa muito legal, eu não gosto muito, mas tem muita gente que eu já vi que fala isso, fazer alguma leitura inspiradora antes de dormir. O que eu não gosto é a segunda parte que eu vou falar. Hoje você tem os audiobooks, né? Então muita gente gosta do audiobook, tem serviços de assinatura, você põe lá e deixa o narrador contar pra você. Claro, pegue uma história também que seja interessante para dormir. Se você puder, inclusive, vá talvez ler Salmo, um trecho da Torá, ou um livro inspirador. Não vá pegar uma história de crime, né? Não vá ler Edgar Allan Poe, porque senão voltamos na mesma ideia do que tinha no começo, tá? Bom, e uma coisa muito, muito legal que você pode fazer, aqui geralmente o pessoal não tem muita prática disso, mas se você puder adquirir esse costume, eu acho que é legal, pouco antes de dormir, quando você já está quase, né, embarcando, você faz uma pequena meditação. Qual é a meditação? Você vai fechar o seu olho e vai visualizar o seu corpo envolto numa luz, né? Uma luz, claro, divina, espiritualizada. Em geral, a Kabbalah vai falar para você imaginar uma luz azul, que ela é ligada com calma, com paz, com serenidade, com cura, tá? Mas se você quiser imaginar seu corpo envolto numa luz dourada, também pode ser uma luz amarela, uma luz branca de paz, né? A ideia é que você está envolto em luz. E você vai dormir com alguma meditação positiva. Você pode até falar alguma parte de uma oração que você conheça, agradecer nesse momento por ter tido um dia abençoado, por estar podendo deitar e dormir, né? Você pode fazer ali, aproveitar, juntar a meditação com uma oração, tá? E aí fica realmente muito interessante. Você está energizando a tua alma, fortalecendo a tua energia espiritual, para que, como eu falei, durante o sono a sua alma suba e passe tranquila o período que vai acontecer à noite, tá? Então, em termos judaicos, inclusive, quem quer seguir, digamos, a prática mais ortodoxa, o costume é ler o Shema Israel, né? O Escuta Israel. Então é uma passagem que tem na Bíblia, né? Trechos da Bíblia, onde você lembra que Deus é único, que Deus é o Deus de Israel, que Deus protege, que Deus te concede bênçãos, né? Pode ser um texto muito interessante para você ler. Mas se você não é judeu ou não quer seguir uma prática mais judaica, pode fazer com o texto que você quiser, tá bom? Então, as sugestões do vídeo de hoje são essas. Eu tenho certeza que aplicando essas práticas você vai transformar o seu sono. Ele vai ser uma experiência muito mais sagrada, né, de renovação, de elevação espiritual e fisicamente. Você vai melhorar a sua qualidade de vida também, tá? Então você vai estar fazendo com que o seu corpo e sua alma se restaurem de maneira muito mais interessante. Porque você está criando um ambiente propício, o que na medicina se chama a higiene do sono, né? Então, de novo, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o comentário, curta, compartilha, não esqueça de se inscrever, tá? E, se você quiser, deixa sugestões de próximos vídeos também. Agradeço muito o carinho, um beijo grande a todos e tudo de bom.